Meus amigos e amigas, senhoras e senhores, que prazer enorme. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de plantão. Desde hoje eu te convido a conhecer os nossos outros vídeos, se inscrever no canal e deixar o teu like ou o teu dislike. Fato é que o nosso canal está crescendo e nós já passamos de 22 mil inscritos em menos de 60 dias. Isso é bom demais. Esse canal é resistência pura. Resistência porque aqui se fala de democracia, de amor, de respeito, de aceitar o contraditório e o mais importante, o contraditório não tem apenas que ser aceito. O contraditório precisa ser respeitado, coisa que não aconteceu em governos anteriores, desde a época do golpe de Estado de 2016, porque o Brasil passou por um golpe de Estado em 2016 e logo em 2018, graças à Operação Lava Jato, à República de Curitiba e ao juiz Sérgio Moro, o Brasil continuou em um processo de golpe, porque o Bolsonaro foi aquele tiro que saiu pela culatra, mas saiu e feriu muita gente. E hoje, por incrível que pareça, 8 de janeiro de 2025, está completando 2 anos daqueles atos abomináveis de Brasília, aquela tentativa de golpe de Estado mais uma vez, ali sim, com as Forças Armadas, com o Bolsonaro fugido, mas com generais já presos, mas generais que articulavam um golpe de Estado enquanto o Bolsonaro, frouxo, burro, feito uma anta, estava nos Estados Unidos vendo tudo de camarote porque lhe faltou coragem para levar o golpe adiante. Ele queria que as pessoas dessem um golpe de Estado e que ele voltasse apenas para ficar no poder. O que se isso tivesse acontecido, Bolsonaro no poder? Não, ele não teria voltado e sim tinha sido montado um gabinete chamado um gabinete de crise, né, para ser conduzido por Walter Braga Neto, por Augusto Heleno Munhá e por outros generais golpistas, e graças a Deus que isso não aconteceu. Daqui a pouco em Brasília terá cerimônias, muitos políticos, muitas pessoas do meio da política estão em Brasília para comemorar este dia tão importante em resistência à democracia brasileira. Eu não acredito numa democracia que não seja sempre enfatizada, que não seja sempre falada, que não seja sempre arguída em seus aspectos morais e decisivos. E o Brasil hoje tem um presidente que tem falado de modo constante e recorrente em democracia, em união, em respeito pelo seu povo. Temos um STF que, apesar das suas falhas, eu tenho muitas críticas aqui ao STF, mas que eles têm trabalhado em prol da democracia e do povo brasileiro. E aí daqueles que forem descobertos que ainda estão soltos, que participaram das articulações, do planejamento, da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, essas pessoas serão seriamente punidas, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, que isso lá na frente irá prender aquele que não foi o mentor maior, porque ele não tem arrumação intracromossomial para tanto, mas que queria se perpetuar no poder. E essa pessoa chama-se Jair Messias Bolsonaro, ou para aqueles mais antipáticos em relação ao Bozo, como eu, Heleno Coleto, o macaco Tião, um elefante gigantesco em uma loja de porcelana. O homem que brincou de governar o Brasil e não governou porra nenhuma. Tem movimentação em Brasília, vamos ouvir um pouquinho o que os repórteres da Globo News estão falando.
reparação das obras destruídas no Supremo Tribunal Federal. E também está previsto para hoje o lançamento de um site na internet do Supremo Tribunal Federal em memória ao 8 de janeiro, com as informações completas sobre os ataques, a destruição do prédio, o processo de reconstrução e também a responsabilização daqueles que invadiram e depredaram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos vendo, Bárbara, Dani, Valdo, movimentos nos três poderes justamente para marcar esses 2 anos dos atos golpistas. Que a gente lembra, não é uma data para se celebrar, mas é uma data para lembrar o que aconteceu, lembrar a reação das instituições que garantiram a democracia no nosso país. E sempre lembrando, segundo o Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu aqui, no Palácio do Planalto, onde eu estou, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, não foi uma mera manifestação. Foi uma tentativa ilícita de tomada do poder e de derrubada de um governo legitimamente eleito nas urnas. Dani, Bárbara, eu volto com vocês. Obrigada, Felipe, pelas informações. Qualquer coisa, chama a gente aqui de novo. Dani? A gente vai tratar a respeito desse assunto sob diversos pontos de vista, né? Como viram aí, a Globo News está dedicando praticamente toda a sua programação a esse dia de hoje, de 8 de janeiro. Repito, 2 anos já se passaram, mas aqueles atos aterrorizantes, de terrorismo mesmo, estão mais vivos. Eu falo estão porque foram vários atos em vários lugares, desde a entrada dos golpistas até o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o STF, o prédio do STF, onde quebraram tudo. Isso não pode ficar impune de modo algum. Então, o Brasil tem soberania, o Brasil tem um presidente preocupado com o povo, o Brasil está seguindo no caminho do desenvolvimento político, econômico, social, saudável. Hoje o Brasil está mais respirável. As pessoas hoje, pelo menos aquelas que estão mais atentas, conseguem entender que o Brasil está no caminho certo. Agora tem os bolsonarentos reacionários, aqueles que ainda se dizem bolsonaristas, eles certamente lá na frente irão se arrepender, na Papuda ou em algum presídio por aí, mas o que aconteceu foi muito sério. E o que está acontecendo por todo o mundo é muito sério. Ataques recorrentes às democracias, Elon Musk falando que vai atacar o bloco da União Europeia, as direitas mundiais. O dono do Facebook ontem, Mark Zuckerberg, apareceu falando meio que entre aspas do STF, falando de uma ditadura enrustida, falando que vai tirar os planejamentos de filtrar conteúdos em relação às fake news, e isso é muito perigoso, mas o STF já está se preparando para uma resposta de imediato, assim como fizeram com Elon Musk quando ele achou que poderia usar o Brasil como o quintal da sua casa, como o seu puteiro. Eu vou usar esse termo aqui porque eu não tenho medo deles. Os Estados Unidos da América sempre estiveram por trás de tudo que não presta e dentro de tudo que não presta também, dando golpe de Estado, financiando guerra, fomentando violência por todo o mundo, e isso está muito mais do que na hora de acabar. O Brasil tem soberania, o Brasil, para muitos que pensam que o Brasil é terra de ninguém, o Brasil tem lei, e por incrível que pareça, eu vou te falar um dado aqui que talvez você não saiba, e se você souber, tudo bem, só vou reafirmar aquilo que você já sabe. Para aqueles que acham que é muito fácil dar um golpe de Estado no Brasil, que o Brasil pode ser invadido a qualquer momento, por qualquer lugar, não, gente. O Brasil, os seus poderes estão fortes, eu estou falando do STF, da democracia. O Brasil, as Forças Armadas brasileiras, pouca gente fala disso, mas os 3
grupos de soldados, Exército, Marinha e Aeronáutica, são muito bem treinados, estão prontos para intervir caso aconteça uma invasão no Brasil, coisa que não vai acontecer, porque não é do interesse de ninguém. Eles querem ganhar o Brasil, como o Donald Trump sempre faz, no gogó, na bravata. Mas a hora que o bicho pega, eles não têm coragem, sabe por quê? Porque os soldados brasileiros são duros demais, velho. Uma guerra terrestre no Brasil não é inviável para ninguém. A extensão territorial do Brasil é muito grande. Eles não conseguem sobreviver por muito tempo. Uma guerra marítima também não irá acontecer. Uma invasão marítima não irá acontecer, porque o Brasil é muito bem preparado. E por incrível que pareça, aqui em Aramar, na Marinha do Brasil, eles estão preparando as chamadas baterias de costa, que é para guarnecer toda a extensão costeira do Brasil. São 16 baterias, onde precisa sempre de uma reserva e cercando o Brasil para que fique livre de toda e qualquer invasão marítima. O nosso espaço aéreo é muito bem planejado. Vou trazer um dado importante aqui, tá? O principal satélite que cuida do Brasil, que espiona o Brasil em relação a invasores, é o chamado CIVAM, bem antigo, mas é um satélite que está sempre em manutenção, sempre com tecnologia de ponta. O Brasil é muito bom em tecnologia, tá? A Marinha Brasileira, ela se destaca na questão de tecnologia. É imputada à Marinha os projetos tecnológicos para a defesa do Brasil e da sua soberania. Vocês sabiam que, isso é muito interessante também, vocês sabiam que aquele atentado de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, se fosse aqui no Brasil, aquilo ali não iria acontecer? Sabe por quê? Porque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, nós temos um dos satélites mais poderosos do mundo. Cada avião que está se aproximando, que está se preparando para aterrissar, para descer ali em Guarulhos, milhares de fotos são tiradas em tempo real e a aeronáutica, a Marinha e o Exército Brasileiro estão observando o tempo inteiro, são flashes o tempo inteiro, detectando se aquele avião é um invasor, se é um avião de carreira, um avião comercial, tá, e tudo mais. Então, o Brasil, em relação à sua segurança, o Brasil anda muito bem, obrigado. Em relação à sua presidência, o Brasil anda muito bem, obrigado. Em relação aos golpistas, aí eu já não posso dizer nada, porque os golpistas estão em palpos de aranha. Eu sou Heleno Goleto e você está no Brasil de Plantão. O nosso canal está crescendo e muito em breve, teremos novidades aqui no Brasil de Plantão. Tanto neste canal como no Divã Comigo, uma vez que sou terapeuta TRG. Te convido a se inscrever no nosso canal também, ver os nossos vídeos que eu posto lá. E no Coleto Lei da Atração, estamos chegando lá aos 100 mil inscritos. É mole ou quer mais? E para os bolsonarentos que vivem descontentes com tudo, uma banana bem grande. Obrigado pelo carinho e a gente volta. Vou continuar acompanhando aqui, estou em casa, vou continuar acompanhando aqui os movimentos em Brasília, porque hoje, repito, 2 anos da tentativa de golpe tabajara que houve, aquele quebra-quebra em Brasília, e tem muita gente essa hora certamente escondida debaixo da cama, com medo de um toque-toque da Polícia Federal, porque golpistas não passarão aqui no Brasil. Grande abraço, a gente volta.